Olá a todos! Hoje trago-vos um DIY inspirado em figuras náuticas. Podem utilizar todos estes DIYs para decorarem o vosso quarto ou até mesmo a casa. Continuem a assistir para saberem como criei estas decorações. Para começar, vão até à internet e façam umas pesquisas. Eu vou fazer uma estrela do mar, mas podem sempre fazer qualquer figura que quiserem. Não precisa de ser esta em específico. Defino o tamanho que quero e aplico o efeito de marca d'água, pois não é necessário que esteja tão escuro. Depois de imprimir a imagem, já ficam com um molde e com esta pasta de moldar, daquelas que endurecem ao ar, moldo o formato da imagem. Quando tiver a forma desejada, vou suavizando toda a figura com água e com os dedos. Não precisa de ficar bem lisa, pois as estrelas do mar têm formas irregulares. Com o cabo de um pincel, vou fazer estas linhas desde as extremidades até ao centro. E suavizo bem as extremidades com um pouco de água. E com o mesmo pincel, vou fazer uns buraquinhos por toda a estrela e de seguida faço também mais uns buracos, mas com menos pressão no pincel. Assim dou uma textura à estrela, mas podem fazer outro tipo de desenho. Depois de endurecer, vou passar à pintura. Vou começar por pintar tudo de laranja como tom de fundo e pinto por baixo também. Nas linhas, vou pintar com um tom mais escuro. Com o mesmo tom que utilizei anteriormente, vou dar umas batidinhas por toda a estrela para não deixar o laranja tão forte e dar um efeito mais natural. De seguida, escureci mais um pouco as linhas, pois achei que estava um pouco claro. E com o mesmo tom, pintei os buraquinhos, mas não pintei todos, pintei de forma alternada. Com um tom mais esbranquiçado, dei umas batidinhas por toda a estrela para dar um efeito de areia. E assim termina este primeiro DIY. Agora passando para o próximo DIY, vou até à internet e procuro as figuras para os pousacopos. Eu fiz com um leme e outro com uma âncora, mas há variadas figuras náuticas que podem escolher. Depois, ponho no tamanho desejado e imprimo num papel autocolante. Isto é muito importante. De seguida, recorto as duas figuras e depois construo os pousacopos. Para os fazer, vou utilizar estes pauzinhos de gelado. Começo por colocar um pauzinho na vertical e coloco 10 pauzinhos na horizontal e por último coloco outro pauzinho a segurar bem todos os paus. E como vou utilizar duas figuras, fiz dois pousacopos exatamente iguais. Agora passo para a decoração. Vou colar a âncora bem centrada no pousacopos e vou pintar às riscas de branco e cinza. Mas podem, claro, fazer outros padrões e cores que desejarem. E ponho de lado por umas horas para deixar secar bem a tinta. Agora sigo o mesmo procedimento para o outro pousacopos, mas neste vou pintar de forma diferente. Vou utilizar uma fita de papel para me ajudar com o desenho. Depois é só pintar. Eu pintei com os mesmos tons para deixar tudo em harmonia e deixo de lado por umas horas para secar. Agora que os pousacopos estão secos, é só tirar o autocolante e faço o mesmo para o outro pousacopos. Para o último DIY, vou precisar de uma folha de cortiça, mas não precisa de ser muito grossa. Se for muito grossa, vão ter mais dificuldades em trabalhar com ela. Imprimo várias figuras do tema náutico com o tamanho desejado e desenho a silhueta na folha de cortiça. Podem fazer este DIY com as figuras que quiserem. Eu utilizei uma boia, uma âncora, um leme e por fim um barco.
Depois, recortam todas as figuras e podem pintá-las e decorá-las como quiserem. Recorto todas as figuras com muito cuidado, pois a cortiça pode rasgar com alguma facilidade. E agora, podem pintar com as cores que quiserem. Eu decidi pintar a boia com branco. E para facilitar e deixar tudo bem desenhado, vou utilizar a mesma fita cola. E procedem da mesma forma para todas as figuras, fazendo variados padrões. Como podem ver, todos estes DIYs são muito personalizáveis e podem criá-los ao vosso gosto e de acordo com a decoração e tons que têm em casa. Depois de deixarem secar, é só retirarem a fita cola e revelar o padrão criado. Para unir todas as figuras, vou utilizar uma fita branca e definir a distância que quero entre cada figura, e depois recorto o tamanho que defini e colo com cola quente. Para poder pendurar, vou criar um arco com a mesma fita e colo no topo. Espero muito que tenham gostado de todos estes DIYs. Como podem ver, é possível criar variadas decorações muito simples e acessíveis. Divirtam-se a fazê-las e sejam criativos. Até ao próximo vídeo. Tchau!